Oi, irmãos, é um privilégio para mim, muito grande poder pregar a palavra de Deus. Eu gosto muito de pregar, de ensinar e normalmente preparo meus próprios sermões, mas hoje, em especial para o Dia das Mães, eu vou trazer um sermão que não é meu, mas de um pregador muito especial que faleceu em maio do ano passado, o Dr. Warren Wiersbe. Então vamos começar com uma pequena palavra de oração. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu as mães que cuidaram de nós, sejam elas de nosso próprio sangue ou não. Agradecemos por aquelas que nos criaram e também pelas nossas esposas, mães, dos nossos filhos. Queremos pedir a Deus tua bênção especial sobre cada uma dessas mulheres. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine nossos olhos para compreendermos a sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Apenas na eternidade veremos por completo as bênçãos que mulheres piedosas trouxeram a este mundo. Nos capítulos 1 a 9 de Provérbios, Salomão fala muito a respeito das mulheres vis e de esposas rixosas. Veja Provérbios 21, 9 e 25, 24, onde ele diz também a mesma coisa. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. No entanto, o livro de Provérbios encerra com um tributo glorioso às mulheres piedosas, que trazem honra a Deus, que trazem alegria para suas famílias. Muitos servos de Deus agradecem sempre a Ele pelas mães e pelas esposas piedosas que Ele lhes concedeu. Depois da decisão por Cristo, a decisão mais importante que o cristão tem de tomar é a escolha de uma esposa para a vida. Como a Bíblia fala lá em Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Também o que acha uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do Senhor, Provérbios 18, 22. Do Senhor vem a esposa prudente, Provérbios 19, 14. Os crentes em Cristo não escolhem namorar e então casar com incrédulos, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Leamos esse texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que comunhão do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os crentes, seguindo os princípios bíblicos, devem se casar no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Provérbios, capítulo 31, descreve a mulher virtuosa e enumera então as suas excelentes qualidades. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A espiritualidade é o que nós vemos nos versículos 1 e 9. A espiritualidade. Leamos. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dá bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados.
abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Note que a mãe do rei ensina-os a obedecer a palavra de Deus. Muitos estudiosos, eles pensam que, na verdade, o rei Lemuel é o rei Salomão. Se esse for o caso, a mãe do rei era quem? Batseba, que pela graça e a misericórdia de Deus, ela foi perdoada do seu pecado. Lembra? Adultério com o rei Davi. Ela foi a mãe, então, de Salomão e ela entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo. O fato é que ela educou seu filho no caminho de Deus. O ministério mais importante de pais e mães é a educação espiritual dos seus filhos. Veja 2 Timóteo 1,5, quando Paulo diz, versículo 4, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, também notamos aqui Paulo falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. A mãe adverte a Lemuel aqui de forma clara a respeito de alguns perigos que ele enfrentará na vida. Companhias pecaminosas, bebida forte, a tentação de desobedecer a palavra do Senhor. Feliz é aquele que tem uma mãe temente a Deus e que o alerta em relação ao pecado. E mais feliz ainda é a pessoa que atende às admoestações dessa mãe. Em segundo lugar, aqui nós vemos a lealdade dessa mulher. Provérbios capítulo 31, versículo 10 a 12. Leamos agora esses versículos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui as palavras-chave são coração e confiança, amor e fé. O casamento é um assunto do coração, lembrando que coração, nas Escrituras, não é apenas o centro das emoções, mas é o centro de toda a vida, que une emoção com razão, o intelecto, os sentimentos e o ato da vontade. Deve haver amor verdadeiro entre o marido e a esposa. Que tipo de amor um homem deve demonstrar por sua esposa? O mesmo tipo de amor que Cristo demonstra pela igreja. Veja bem Efésios capítulo 5, versículos 25 a 29. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Novamente, que tipo de amor o homem deve demonstrar por sua esposa? O mesmo tipo de amor que Cristo demonstra pela igreja. Sacrificial, paciente, sofredor, terno e constante. A esposa não tem problema em submeter-se à obediência do marido que a ama e demonstra esse amor. O marido não pode deixar que o trabalho e suas tarefas o afastem da esposa e dos filhos. Uma família feliz não acontece por acaso. É resultado de trabalho duro, de oração e de amor verdadeiro. O marido e a esposa são felizes e abençoados quando eles confiam no Senhor e um no outro. Os votos do casamento são promessas que devem ser levadas a sério.
quebra desses votos é pecado diante de Deus e diante de um do outro. Agora, a terceira característica aqui dessa mulher virtuosa é a diligência. Provérbios capítulo 31, versículos 13 a 22. Note, vamos ler esse texto. Versículo 13: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Essa mulher inestimável é uma trabalhadora. Ela faz com que faz com lealdade a sua parte, seja costurando, seja cozinhando, seja cuidando dos filhos, seja ajudando o marido nos negócios da família. Observe que ela trabalha de bom grado. Isso não é uma questão de compulsão, mas de compaixão. Ela ama o marido, ela procura agradá-lo. Aqui também nos faz lembrar um princípio que encontramos lá em 1 Coríntios 7, 32 e 34, quando o apóstolo está falando sobre como os pastores, dentro daquela circunstância em que ele estava vivendo de perseguição, seria bom que aqueles que fossem solteiros ficassem como ele era, sem ter uma esposa, para poder se dedicar ainda mais ao serviço. Lembrando que ele recomendou que os bispos deveriam ser maridos de uma só mulher, e ele fala bem claramente isso sobre aquele que não sabe governar a sua própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus. Mas dentro desse contexto aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala sobre a necessidade presente. Era uma circunstância em que era melhor então não casar, esperar. E ali em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, nós encontramos então um princípio maravilhoso do casamento, que é viver para agradar o cônjuge. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, essa mulher ideal que não desperdiça a manhã toda na cama, ela levanta-se cedo para fazer suas tarefas. Provérbios 31, 15. E se for necessário, ela fica acordada até tarde. Capítulos 31 de Provérbios, versículo 18. Também o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 5,14, 1 Timóteo 5,14, note ali as instruções dele às mulheres jovens. Está falando sobre as viúvas mais novas que se casam. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Embora às vezes haja emergências e situações que exigem que a mulher trabalhe fora de casa, ela deve se lembrar de que mesmo assim a sua primeira responsabilidade é para com sua família. Provérbio não diz nada de bom a respeito da indolência, a famosa preguiça, quer em relação aos homens, quer em relação às mulheres, e há muitos versículos aqui, como Provérbios 6,6 e outros muitos versículos em Provérbios,
não há substituto para o trabalho duro e a diligência. Agora, observe ainda uma outra excelente qualidade da mulher virtuosa aqui, a modéstia, versículos 23 a 26. Provérbios 31, versículos 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. O marido dessa mulher é estimado entre os juízes e ela é conhecida por sua fidelidade à família. O homem e a mulher têm seu lugar especial no plano de Deus e há uma confusão e há muitos problemas quando algum deles deixa o seu lugar. Claro que a liderança do homem não significa ditadura, antes significa exemplo, liderança em amor. O versículo 25 sugere aqui que a mulher piedosa não depende de trajes bonitos para ser bem-sucedida, ela veste a força e a dignidade em seu interior. Pedro descreve a respeito dos adornos exteriores excessivos, bem como sobre os interiores que são o espírito manso e tranquilo. Veja bem, 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Mulheres, seja vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Paulo ordena que as mulheres usem traje decente, se ataviem, se vistam com modéstia, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. E dependam da beleza espiritual, não da beleza artificial do mundo. Deus não é contra o bom gosto, Deus não é contra a elegância. Nós notamos lá no livro de Ezequiel, Deus tratando Israel como se fosse sua esposa, diz que ele deu adereços para ela vestir, colocar nas orelhas, no nariz, no pescoço, traje de linho finíssimo. Ele embelezou ela, e Deus não é o autor do pecado, portanto, dar essas coisas para embelezar a sua esposa não era nada errado. Deus admira a elegância. O problema que aconteceu com Israel e que acontece com muitas mulheres é que elas usam isso para se envaidecer e chamar a atenção para si mesmo ou para parte do seu corpo, e assim atraindo então cobiça e pecado e traindo seus próprios maridos. Esse é um grande pecado e Deus é contra isso. E por isso que a mulher cristã, ela deve se cuidar. Pode ser elegante, pode ser bonita, mostrar sua feminilidade, mas com modéstia, de tal maneira que chame atenção para a sua personalidade, não para seu corpo. Provérbios 31, versículo 25 a 26, revela que a mulher piedosa é cuidadosa com o seu falar, tanto quanto o seu trajar. É maravilhoso quando a instrução da bondade governa a língua. Uma mãe, ela não é só aquela que instrui, mas ela instrui com amor. Bem diferente do homem, que às vezes é mais rude. Mas a mulher, ela demonstra mais a bondade e generosidade. Ainda mais uma característica da mulher virtuosa, que vamos ver aqui para todos nós seguirmos seu exemplo, é a piedade. Nós encontramos nos versículos 27 a 31, a piedade. Versículo 27, ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo:
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Note o versículo 30 novamente. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse é o segredo de sua vida. Ela teme a Deus, ela procura obedecer a sua palavra. Sem dúvida, ela levanta-se cedo para meditar sobre a palavra, para orar. Ao longo do dia, ela ora por seu marido, por sua família. Sua verdadeira beleza é interior, embora os anos mudem seu corpo, sua beleza no Senhor fica apenas mais notável. O louvor dela vem do Senhor. Como Deus louva essa mulher? Abençoando o seu trabalho, abençoando sua vida. Os frutos da sua vida também a louvam. Com certeza ela colherá vida eterna, porque semeou para o Espírito, não para a carne. Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9, fala dessa forma. Gálatas 6, 7 a 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Entenda bem, as Escrituras são claras em ensinar que a vida eterna jamais é ganha pelas obras. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Também Tito 3, 4 e 5 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E ainda Romanos 6,23 ensina claramente que a vida eterna é um favor imerecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em Provérbios, Salomão está falando aqui dos frutos do trabalho daquela mulher temente a Deus, que perdurarão para a vida eterna. E também o marido e os filhos dessa mulher também se levantam e a louvam. Hoje precisamos muito que maridos e filhos demonstrem constantemente o apreço pelo que a esposa e as mães fazem em casa. O marido precisa dar exemplo certo para seus filhos ao louvar abertamente ao Senhor, e a esposa pelas bênçãos que tem em casa. Com frequência a esposa dedicada sacrifica-se pela felicidade da família e não recebe nem mesmo um simples muito obrigado. A falta de apreço é um pecado. Não se deve reservar esse tipo de apreço apenas para o Dia das Mães e para o Natal. Antes deve ser demonstrado com sinceridade durante o ano todo. A gratidão é uma virtude cristã maravilhosa. Deve ser cultivada em todas as casas. Obviamente o homem da casa também deve ter essas mesmas qualidades. É frequente vermos uma esposa piedosa sofrer pacientemente por um marido carnal, mundano. A Bíblia não diz nada a respeito de um padrão para a esposa e outro para o marido. É importante que o marido seja espiritual, leal, diligente, etc. O plano gracioso de Deus determina que ambos, marido e esposa, são necessários na casa e que cada um cumpra certos ministérios. Um não pode substituir o outro.
embora em situações emergenciais como a morte de um dos cônjuges ou a separação, o Senhor dê graça para que uma pessoa desempenhe o papel de pai e mãe na casa. O marido e a esposa devem estar sempre em guarda a fim de que Satanás não os tente e entre e desintegre a família. Eles têm responsabilidades espirituais, materiais e físicas um com o outro. E se elas não são satisfeitas, Satanás vai atacar. E se você quer fazer um estudo maior sobre isso, você pode ler depois 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 a 6, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7. É especialmente importante ficar em guarda depois que os filhos saem de casa, pois esse é um momento que é um verdadeiro teste de força para os dois. O casal não pode mais dizer, vamos ficar juntos por causa das crianças. Que Deus permita que todos nós sejamos o cônjuge que esteja de acordo com a vontade dele. E construamos então o tipo de família que glorifique o nome do Senhor. Meu desejo é que se você ouviu essa mensagem e ainda não é um crente em Jesus Cristo, que agora mesmo você ore ao Senhor. Peça para Ele ter misericórdia da sua alma. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Peça a Jesus para ser o Senhor da sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode fazer isso agora mesmo, contanto que seja com um coração arrependido pelo pecado. Oremos. Querido Deus, sei com aqueles que neste momento, tendo ouvido a sua palavra, reconhecem que ainda estão perdidos. Seja pai, mãe, ou alguns jovens, crianças que estão ouvindo essa mensagem e reconhecem que não podem ter uma família abençoada enquanto eles próprios permanecem em rebeldia contra o Senhor, mas reconhecendo o pecado em suas vidas, eles possam, arrependidos, clamar ao Senhor, que morreu, que mandou seu Filho para morrer por nós, que eles possam, Deus, nesse momento, reconhecer isso e clamar por Jesus, para ser o Senhor de suas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer nos dar a vida eterna totalmente de graça, uma vez que já foi tudo pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda agora quero pedir tua bênção para cada uma das irmãs que ouviram essa mensagem, estavam sendo de alguma forma confrontadas com esses princípios bíblicos da sua palavra, vendo essas características da mulher virtuosa e possam reconhecer falhas nas suas próprias vidas e como podem melhorar e aplicar esses princípios, e o Senhor possa ajudá-las, ó Deus, a ter vitórias em seus lares. E com aquelas mães novas que estão começando agora, como mães, que o Senhor as ajude a desenvolver esses princípios. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Que Deus o abençoe.